Então vamos lá, galera, começando legislação, né? A gente vê alguns vídeos aí, né? O famoso vídeo do Pateta, né? Mostrando como é realmente a realidade. É um vídeo bem antigo e que realmente retrata aí o nosso dia a dia, né? O tempo atual. Aí a gente, para começar, começa com alguns termos, né? A gente vai ver aí no início bastante termo em legislação. Aí o que é trânsito? Eu sempre faço essa pergunta para vocês. Geralmente a galera vai responder que é vários carros, congestionamento, buzina, né? Engarrafamento, né? Que é chamado. Só que o trânsito ele não é somente isso, né? Geralmente eles ligam o trânsito com carro, moto, caminhão, mas o principal fator, né? O que vai entrar no meio do trânsito é o pedestre também, né? Então o pedestre lá se locomovendo de um lugar para o outro, ele vai estar em trânsito. Então, trânsito é a ação de transitar, de fazer algum caminho, de se deslocar de um lugar para outro. Marcha, trajeto, circulação, movimento de veículos e de pedestres, considerado em seu conjunto tráfego, ou seja, o deslocamento de um ponto A para um ponto B. Digamos, da tua casa até o teu trabalho, do trabalho ou da casa na autoescola, você está em trânsito, seja de carro, de bicicleta, de moto, de a pé e por aí vai. Trânsito seria a circulação também, né, professor? Oi, como que é? Trânsito seria a circulação também, né? Tanto de carro quanto de pedestre. Exatamente. Né? Circulando. Então, a circulação, né, de pessoas, veículos e por aí vai. Aí a gente começa lá, a gente falou do Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, alguns dispositivos, né, da legislação. O Código de Trânsito Brasileiro é o principal. A gente fala aí, né, do CTB, durante todos os 15 dias de aula a gente fala bastante, né? Tá lá no CTB, tá lá no CTB. O que é o Código de Trânsito Brasileiro? Eu mando sempre para vocês em PDF, né? Então, tá lá, se vocês quiserem ler ou dar uma lida nos artigos, tá tudo em PDF para vocês lá. Reforçando, o Código de Trânsito Brasileiro é uma coisa e a apostila lá que vocês estudam na autoescola é outra, né? Então, o código eu mandei em PDF para vocês. Aí que a gente vai para a parte que a galera não gosta muito, leitura. Eu mesmo já leio aqui para interpretar para vocês aí. Então, no artigo 1º já ali do Código de Trânsito, deixa eu chegar aqui. Então ele fala lá, ó, Código de Trânsito Brasileiro, tal, né? Que foi feito lá em setembro de 1997. Claro que ele vem sofrendo alterações com uma determinada frequência, né? Direta, mudado lei, é mudado, alterado nele. Mas ele foi, né, criado em si lá em 1997. Então ele fala ali, no artigo 1, inciso, né? Sempre confundo inciso com parágrafo, esses termos aí de lei. Então, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege por este código. Ou seja, tudo que pode e o que não pode vai estar aqui. Considera-se trânsito a utilização das vias por veículos, né, por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, isso é o trânsito segundo o CTB. Lá no teste do Detran cai artigos, né? Cai artigo tal, o número do artigo, não necessariamente que caia o número do artigo lá, mas pode cair interpretações, por exemplo, essa, né, do trânsito. Seguindo lá, a gente comenta dos deveres e direitos, né? Então, lá no artigo 26, deixa eu chegar aqui, ele vai mencionar dos deveres. Por mais óbvio que seja, mas no dia a dia a gente vê que a galera não segue isso, né? Então lá no código diz, né, das normas gerais de circulação. Os usuários das vias devem, né, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Né? E no outro aqui, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, né, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela causando
né, criando qualquer outro obstáculo. Ou seja, os deveres da gente ser claro lá no trânsito no quesito de segurança. Né? Você não vai querer sair lá dirigindo igual nos jogos, né? A galera joga aí no videogame, sai andando em cima da calçada, né? Derrubando as instalações, as placas e por aí vai. Não, aí é um dever nosso, né? De prezar a segurança lá no trânsito e bem como ele fala ali, né? Das instalações, não atirar objetos do veículo que possa acarretar perigo e por aí vai. E dos deveres, também vai ter os nossos direitos. Aí que eu bato forte, né? Sempre falo da galera, e o certo era a gente aprender desde pequeno, e não somente agora na hora de tirar a habilitação. Né? Vocês já vão compreender, ele vai estar no artigo 72, 73 e 74. Voltando para o artigo 1º, só que agora no inciso 2 lá, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo no âmbito das respectivas competências, de adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Ou seja, é um direito nosso ter um trânsito seguro e um dever dos órgãos, né? Vamos falar assim, um dever do governo entregar o trânsito seguro para a gente. Aí que a gente começa a ver alguns detalhes. A gente vai ver aí durante todas as aulas que a teoria não bate muito bem com a prática. O nosso trânsito é realmente seguro lá nas ruas? Eles até fazem, né, a sinalização, tudo ali para tentar tornar seguro. Mas no fundo ele é realmente 100% seguro? Não, né? Mas daí é para lá como um direito nosso e um dever dos órgãos entregar esse trânsito seguro aí para a gente. E daí a gente vai lá pro 72, 73 e 74. Deixa eu chegar aqui. Lá. Capítulo do cidadão. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. E como consequência, ele puxa o 73 já em seguida. Né? Os órgãos ou entidades pertencentes do Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro de prazos mínimos, ou seja, o quanto antes, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Ou resumindo, vai explicar se eles vão acatar lá, aceitar o que você quer, né? Pedir uma sinalização. Em prazos mínimos, eles têm que dar uma resposta, né? Se vai fazer ou não, se vai fazer quando e se não vai fazer o motivo de por que eles não vão aceitar lá a sua solicitação, eles não vão fazer a sua solicitação. Claro que essas solicitações você faz no órgão específico, né? Cada cidade, por aí vai. Geralmente na prefeitura vai ter a questão de trânsito e você pode sim fazer a solicitação. Muita gente desconhece disso, né? Então está lá como um dos direitos nossos. E às vezes cai como interpretação na prova lá, né? No testezinho final de vocês. É um direito de todo cidadão, né? Solicitar, né? Alteração, sinalização e por aí vai. E um dever dos órgãos analisar o mais rápido possível, né? Então é interessante, eu já vi várias pessoas, né? Geralmente o pessoal que não tem tanta informação, né? Acaba reclamando muito. Bem provável que vocês já devem ter visto, né? Próximo à casa de vocês, aquela pessoa lá que reclama de tudo, né? Aqui na rua não tem sinalização, aqui na rua é cheio de buraco, aqui na rua os carros passam em alta velocidade, deveria ter um semáforo, deveria ter uma lombada, só que a pessoa desconhece do direito dela de solicitar, né? Ou seja, a instalação e por aí vai. E daí agora a gente chega lá no artigo 74, né? Que é um dos principais que eu gosto de trazer para vocês. Da educação para o trânsito, artigo 74. A educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário
para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos direto ao ponto lá. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Quem de vocês que viu uma escola pública de trânsito? Né? A galera às vezes fica até com raiva. Meu Deus do céu, tem que passar pela autoescola. Né? Tem que fazer 45 aulas teóricas, né? Para daí poder dirigir lá na rua. Vocês vão ver que tem muito termo aí que se você perguntar para alguém que já dirige, a pessoa não vai saber responder. Eu sempre dou exemplo, a gente vai ver em aula, pode ficar tranquilo, mas é igual aquela linhazinha que é pintada no meio das faixas, né, de trânsito. Tem ela branca e tem ela amarela. Geralmente tem ela contínua ou ela pontilhadinha, ela seccionada. A galera já sabe de cara, né? A contínua não pode ultrapassar. A pontilhadinha, a seccionada, pode. Beleza, mas qual a diferença entre ela ser branca e ela ser amarela? Esse é um dos conceitos, né? Simples, que se você perguntar às vezes para alguém que já dirige lá na tua casa, na tua família, que bem provável a pessoa às vezes não vai saber responder. Conceitos simples, né? No caso, a amarela divide fluxos opostos e a branca divide fluxo no sentido único, né? Num único sentido. Isso só para comentar, né? E ele fala ali, então, no 74, que é um direito nosso lá, e eles devem promover escolas públicas de trânsito. Aí a gente já começa a ver alguns furos, né? Não seria bem esse termo, mas vamos falar assim, né? Grosseiramente, alguns furos na legislação. Está lá, é um direito de todos e os órgãos devem lá promover escolas públicas de trânsito. A gente vem em direção defensiva, né? Geralmente tem aluno que já passa por direção defensiva e vê legislação depois, e vice-versa. Lá em direção defensiva a gente já vê lá, comparado com outros países, qual o trânsito que mais mata, né? Nas ruas, né? E por aí em acidentes, é o trânsito brasileiro. A gente vai reforçar isso. Ah, mas tal país, tal lugar lá, não precisa passar por autoescola. É só fazer o teste lá e está habilitado. Beleza, mas vai ver a educação daquele país. Geralmente a pessoa vem de berço, né? Desde pequeno aprendendo. Na escola, né? O trânsito, igual a gente fala, poderia entrar até como uma disciplina na escola. Porque a gente vai ver aí conceitos que são simples de aprender e que a gente poderia vir desde pequeno aprendendo, não somente na hora de tirar a habilitação. E o que eu sempre falo na brincadeira e é real. O trânsito, né, está ligado com a gente desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Ou, aliás, ele está ligado com a gente antes da gente nascer e até depois da gente morrer. Né? Como assim? É uma brincadeira, mas faz sentido. Pode ver lá, quando a mãe de vocês lá estava grávida, né? Você estava indo junto com ela para o hospital, para o mercado, para um lugar, para o outro. Ou seja, antes de você nascer, você já está em trânsito. E depois, lá, a única certeza que a gente tem que um dia a gente vai partir dessa para outra, você, mesmo depois de partir dessa, ainda vai estar em trânsito, né? Indo lá para o local que você vai. Então, se a gente for ver, é algo que está ligado antes da gente nascer, até depois da gente morrer. E por que a gente aprende só agora na hora de tirar a habilitação? O certo é vir desde pequeno, lá nas escolas, como ele fala no artigo 74. Deverão promover escolas públicas de trânsito. A questão é, aonde que a gente vê uma escola pública de trânsito por aí? Acaba que a gente não vê, né? Então seria interessante a gente ver, às vezes na escola a gente vê tanta matéria, tanto conteúdo, que não é tão importante assim, e o trânsito, que é algo importante que deveria ser aplicado, acaba não estando lá, né? Eu sempre falo na brincadeira, né? Quem aí de vocês sabe a fórmula de Bhaskara? Né? É brincadeira, sempre tem aquele aluno que fala, eu sei, é tal, tal, tal. Não, a intenção não é saber ela agora, mas é sim o motivo, para que é utilizado ela. Né? Um exemplo aleatório, né? Pode ser com qualquer outro conteúdo. A gente acaba vendo tanta matéria na escola que às vezes a gente aprende, mas no dia a dia a gente não usa. O trânsito, como foi falado, está ligado com a gente a todo momento. E por que a gente vai aprender somente na hora de tirar a habilitação?
Poderia ser, né, de não precisar passar pela autoescola, como muita gente fala, né, como alguns países faz, né? Só que vai ver a educação lá, vem na escola, vem desde pequeno. Aí sim, se realmente tivesse desde lá na escola, ensino fundamental, ensino médio, aí não precisaria passar pela autoescola. Mas vamos ver lá, por outro lado, o trânsito como que seria, né? Se realmente viesse como uma matéria, seria muito melhor, né? A gente iria ver que esse índice de acidente, de mortes no trânsito seria muito menor. Às vezes a galera só quer dirigir, não quer nem passar pela teoria, né? Só quer estar lá na prática. E daí, seguindo, né? Isso são alguns artigos, até deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidão, que existe sim, aqui, até mesmo aqui em Curitiba, a Epitran é uma escola pública de trânsito, ou seja, para a criançada, ó, como se fossem as ruas, né, os carros, como se fosse um instrutor, só que é algo que não é divulgado, né? É ali no Fazendinha. Não cheguei a conhecer, mas é algo bem interessante, né? Ó, Prefeitura de Curitiba, tal. Certo seria a gente vir desde pequeno, né, aprendendo não somente na hora de habilitação. E eu sei que ela está ligada a visitas escolares, né? E é isso que eu sempre faço a pergunta: quem de vocês que aprendeu algo sobre trânsito lá na escola? Geralmente foi um dia de conscientização, né? Mas não um dia de uma matéria, né? Um conteúdo, vamos falar assim. E eu sei que se alguém tiver interesse aí, né? Se tiver filho ou algo assim, dá para marcar, agendar a visita, né? Ali no Fazendinha. Deixa eu ver se tem aqui. Maps. Em Curitiba, na região do Fazendinha. A Escola Pública de Curitiba. Ali no Fazendinha. Seguindo lá, que tem bastante coisa ainda para a gente ver. Alguns órgãos. Eu falo para vocês reforçarem lá na apostila. Eu não trago todos no slide, mas para a gente explicar brevemente aí. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A gente falou escolas públicas, né, a padrão CONTRAN, né? O que seria o Conselho Nacional de Trânsito? Ele estabelece as normas e resoluções. Ele que vai mandar tudo, o que pode e o que não pode. Ele que vai fazer as alterações. Ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito, né? O Senatran, né, entraria como registro do RENASH, ou seja, quando vocês abrem lá o processo de habilitação, vocês vão ganhar o RENASH. O RENASH nada mais é do que como se fosse um CPF teu da habilitação, né, um númerozinho de motorista seu lá. Ele vai fazer o registro de veículos também, o Renavan, ou seja, quem já comprou algum veículo sabe, né? Geralmente, me passa o Renavan para me ver se tem alguma multa, se tem alguma pendência. Ou seja, quando o veículo sai de fábrica, ele vai ganhar um Renavan, né? Ou seja, um número próprio dele lá. E o Renainfra lá vai entrar em questões de infrações. A gente vai mencionar aí mais para frente em aulas. E essa daqui que é um deles que eu reforço bastante, cai em questão. DETRAN. Qual a função do DETRAN? Departamento Estadual de Trânsito. O DETRAN, pode ver o processo de habilitação de vocês, geralmente tem um símbolozinho lá, né, do DETRAN. Então, o que o DETRAN faz? O DETRAN forma condutores, né? Além de formar condutores, ele vai fazer a expedição da CNH, né, e da LADV. A LADV, ou LADV, é a licença de aprendizagem de direção veicular. A gente vai ver na próxima aula sobre isso. É uma liberação para você poder dirigir o carro da autoescola, né? E a CNH, ele que vai emitir lá, vai ser o DETRAN. E além de expedir documentação, placa e por aí vai de veículo. Geralmente quando você compra um veículo você fala, vou transferir lá no DETRAN, né? Então o departamento, né, estadual de trânsito, ele forma condutor e emite documentação. A pergunta que cai bastante lá, ele fiscaliza? Não, ele não fiscaliza. Quem aí já viu uma blitz do DETRAN por aí? Não, né, não tem. Quem vai fiscalizar é um órgão próprio, um órgão específico. A pergunta que cai bastante lá é, numa determinada região, não tem um órgão específico, né? E agora, quem que pode fiscalizar lá? Vai ser a polícia militar ou guarda municipal. E muita gente acaba ficando na dúvida e lê lá, Departamento Estadual de Trânsito, e marca essa. Não, lembra lá,
Departamento Estadual de Trânsito forma condutor e emite lá a documentação, ele não fiscaliza. Quem vai fiscalizar se não tiver o órgão responsável, que é igual a nossa região aí de São José dos Pinhais, a Polícia Militar ou Guarda Municipal. Pode ver que é eles que fazem as operações de trânsito, né, as blitz e por aí vai. JARI, né, Junta Administrativa de Recursos de Infração. O que ela faz? Julga recursos de infração. Não ajudou muito, como assim? Vamos falar que você levou uma infração lá e você vai recorrer. Quem vai analisar é a questão da JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Cai bastante dessas perguntas lá. Então, caiu uma questão falando de infração, muito provável que a resposta vai entrar a JARI. Vai ter em segunda instância outros órgãos lá, mas a gente vai mencionar aí no decorrer, beleza? E agora a gente vai lá para os artigos 60, 61 e 62, né, que a gente tinha mencionado. Vou abrir até o CTB digital aqui. Artigos 60, 61 e 62. Vamos fazer uma breve interpretação sobre eles lá. Artigo 60. Tem uma foto que eu sempre mando para vocês que resume, né, em si tudo isso. Na lei aqui é um pouquinho mais complexo de interpretar, mas dei uma reforçada lá depois da imagem que eu mandei para vocês, né? Então, as vias abertas à circulação, de acordo com a utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Geralmente a galera interpreta vias urbanas com cidade e vias rurais com área rural, né, mata e por aí vai. Dentro delas vai ter a via de trânsito rápido, né? Dentro da urbana vai ter a via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Via de trânsito rápido, na nossa região a gente não vê, né? A gente comenta bastante da via de trânsito rápido lá em São Paulo. Dizem que a marginal lá do Rio Tietê, né, é uma rápida, né? Ou seja, o que é? O carro, na via de trânsito rápido, o carro vai ter a preferência. Não vai ter cruzamento em nível, não vai ter faixa de pedestre, não vai ter semáforo. Né? Os cruzamentos vão ser por viaduto ou trincheira, né? Um vai passar por baixo e o outro por cima. Né? Então, onde o carro tem a preferência, é onde vai ter a maior velocidade, que a gente já vai falar aí. Arterial, via arterial, sempre dou exemplo do corpo humano. Né? Claro que há diferença, artéria, veia, mas é só para a gente interpretar. Qual que é a função de uma artéria, de uma veia? Geralmente ela vai levar sangue, né, para várias partes do corpo. Se a gente está falando de trânsito aqui, então a gente está falando de veículos, né, carros. A via arterial ela vai levar o trânsito, os carros para vários bairros. Né? Então essa vai ser a via arterial. A via coletora são aquelas ruas que cortam bairros lá, né? Então ela coleta o trânsito de uma e distribui lá na outra. Né? Então vai ser as coletoras. E a via local vai ser aqueles acessos a condomínio, rua sem saída e por aí vai. Aqui já está até na sequência da velocidade, que a gente já vai mencionar, que é só para confundir um pouquinho mais. E as vias rurais, né, vai ser as rodovias e as estradas. Rodovias é as chamadas BRs e as estradas é aquela que não tem pavimentação, né, aquela estrada de chão, como dizem, e por aí vai. Aí vamos complicar um pouquinho mais, vamos lá para o 61. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio da sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Então, se você está lá numa rodovia e do nada tem uma placa de 50 km por hora, um posto policial, você vai reduzir a velocidade pelo que está indicado na sinalização. Mas onde não existir a sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será D, ou seja, é estipulado pelo CTB uma velocidade máxima. Eu estou numa via que não tem nenhuma placa de velocidade, então eu posso andar em excesso de velocidade? Não, você deveria, né, saber essas questões e identificar qual via é aquela para você saber a velocidade máxima que você pode transitar ali.
Então, nas vias urbanas, né, que são 4. Na de trânsito rápido, vai ser 80 km por hora. Na via arterial, vai ser de 60 km por hora. Nas coletoras, vai ser 40. E nas vias locais, vai ser 30. Né? Então, 80, 60, 40, 30. Tem uma imagem que eu mando para vocês lá, que fica bem mais fácil de compreender isso. E nas vias rurais, nas rodovias de pista dupla, ou seja, 2 vai, 2 vem, geralmente dividido por uma segregação, uma mureta, né? uma contenção ali no meio entre as pistas, vai ser de 110 km para automóveis, caminhonetes, né? Motocicletas, o veículo comum aí, né? E 90 para demais veículos, ou seja, para os caminhões, né? Caminhões, veículos mais pesados, veículos lentos, vai ser lá de 90 km por hora. E nas rodovias de pista simples, essa é aquela que só uma vai e outra vem, e não tem divisão entre as faixas. Geralmente acontece muito acidente frontal ali, né? Porque não tem uma barreira entre uma e outra. Aí vai ser 100 km para os veículos, só baixa aqui 10 km para os carros comuns, e os caminhões e por aí vai, continua nos 90 km por hora. Nas estradas, né, que são as vias onde não tem lá pavimentação, geralmente, vai ser de 60 km por hora. Então é interessante a gente saber isso. Na prática, quem que usa, quem que sabe, né, que tem esses termos, essas vias, esses tipos de nomes aí de vias? Quem usa no dia a dia lá? Dificilmente quem vai utilizar isso lá na prática, no dia a dia, mas é interessante a gente ter o conhecimento e até mesmo porque no teste teórico é cobrado. Né? Geralmente vai cair lá, um condutor está numa via de trânsito rápido. Qual a velocidade máxima que ele pode percorrer? Via de trânsito rápido, 80. Só que daí, para confundir um pouquinho mais, a gente vai pro 62. E aí que pega a galera no teste, porque a gente falou da velocidade máxima, mas existe a velocidade mínima. Né? Então, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via. Ou seja, claro, né, que se estiver chovendo, se tiver um trânsito lento, você vai ficar bem abaixo da velocidade, né? Só que vamos falar que você está viajando lá, não tem nenhum carro na tua frente, né? Tá livre. Existe em si ali uma velocidade para você seguir, né? Se você estiver abaixo dela, né, ou seja, a mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima, você é passível de receber uma infração, sim, abaixo da velocidade também. Aí que entra lá o artigo 219. Vamos só confirmar aqui rapidinho. Então lembra lá que é estipulada a velocidade máxima. A mínima, não. Né? Deixa eu ver aqui. A mínima vai ser derivada da máxima. 220, errei. 219. 219, aí. Transitar com veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando, obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego ou meteorológicas, ou seja, se estiver chovendo, não permitam, salvo se estiver na faixa da direita. E na faixa da direita pode estar com velocidade reduzida, né? Isso lá na rodovia, vamos falar assim. Ou, geralmente, em via de várias faixas no mesmo sentido, a da direita geralmente vai ser para menor velocidade. Vai ser uma infração média, 130 pila de multa ali, se a pessoa estiver inferior da velocidade máxima, né? Inferior à metade da velocidade máxima. Então, reforce isso, tem algumas interpretações, fica esperto com o mínima e máxima. Às vezes está lá, o condutor está numa via tal, qual a velocidade mínima? Lembra lá que mínima é sempre metade. Continuando lá, aqui, se a gente analisar rápido, aparenta ser uma rodovia. Né? Aparenta, né? A foto aqui não dá para compreender direito, mas aparenta ter uma serra lá, né? Daria para se dizer que é uma rural. Aqui, não precisa nem falar, né? Uma urbana, ou seja, cidade. Não vamos focar em quais, né? Vamos só dar uma analisada rápida, daí a gente já discute sobre algumas aí.
Aqui também, uma urbana, ou seja, cidade. Né? Aqui, daria para dizer que uma urbana, né? Aí fica entre as vias lá, né? Trânsito rápido não entraria porque já tem semáforo, né? Tem passagem. Aqui daria para dizer, possivelmente, uma arterial, talvez, né? E por aí vai, né? É tudo interpretação. Na prática, realmente é um pouquinho confuso, pessoal. Aqui, olhando assim, a princípio uma rodovia, né? No caso, uma rural, né? Tem uma plaquinha no estacionamento ali e tal, mas aparenta ser, né, uma rodovia, né, uma rural aí. E daí agora sim, vamos dentro das especificações aí, dentro das urbanas que a gente falou, que são 4. Aqui, a galera já vai falar, uma rodovia, mas lembra lá que rodovia é rural. Aqui, se você for ver, aparenta ser tipo um acesso ao aeroporto, não tem faixa de pedestre, né? Não vai ter um cruzamento em nível. Essa vai ser onde o carro tem a preferência, né? E vai ser os 80 km por hora lá. Então, dá para se dizer que é uma via de trânsito rápido. Aqui, né, já tem cruzamento em nível, já tem faixa de pedestre, dá para dizer que seria uma arterial, ela vai levar o trânsito para vários bairros. Aqui, vamos dizer que uma cortando ali o centro, ou algo assim, né, daria para dizer que é uma, entre as vias ali, né, trânsito rápido, arterial, aqui uma coletora, né, no caso, ou seja, corta bairros, e aqui, sim, a rua sem saída vai entrar a local, que é a que tem a menor velocidade. Lembra lá das velocidades? 80, no caso 80, 60, 40 e 30, né? Se não tiver sinalização. Dentro das vias rurais agora, essa daqui qual que é? Essa daí vai ser a estrada. Geralmente a galera põe o termo, né? Final de semana eu abasteci o carro, organizei as malas e botei o pé na estrada. Né? Se você falou isso já, esse termo algum dia, você colocou, foi viajar nessa via aí, né? O pé na estrada. Ou seja, o certo é você colocou o pé na rodovia. Né? Então são termos aí que a galera até mistura. Então aqui uma rodovia de pista dupla, né? Ou seja, 2 vai, 2 vem, geralmente dividido aqui por uma contenção. E aqui uma rodovia de pista simples, essa que é perigosa aí, né? Que acontece muitos acidentes frontais. Sobre as velocidades lá, para a gente finalizar aqui, 60, né, nas vias rurais, né, na estrada. Na rodovia de pista dupla, 110 para os veículos comuns aí, né? E 90 para demais veículos. E aqui na pista simples, 100 para veículos comuns e 90 para demais veículos. E já dando uma pinceladinha ali sobre o farol, a galera sempre fala, na rodovia é obrigatório o uso do farol, né, ligado. Antes era obrigatório nas duas, né? Agora recente caiu aí, né? Então, na rodovia de pista dupla, que tem a divisão, não precisa mais transitar durante o dia com farol baixo ligado. Agora, na rodovia de pista simples, ainda continua a lei, né? Então, rodovia de pista simples, durante o dia você tem que estar com o farol ligado lá. Se você não tiver com ele ligado, você pode sim receber uma multa, né? Uma infração. E dá para a gente finalizar por aqui, pessoal. Alguns conceitos aí a gente vai mencionar na próxima aula. Beleza?